Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez, agora nesse instante, por esse momento com o Senhor e a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é esse Deus tão extraordinário nas nossas vidas. O Deus que no trono está, o Filho digno que está também ali. Pai, nós agradecemos por tudo isso que vivemos, ó Pai, na Tua presença, possibilitados por Jesus Cristo, Teu Filho, viver no reino, viver as grandezas do reino e sermos tão abençoados pelo Senhor. Muito obrigado por isso. Agora, Senhor Deus, seguindo em culto, iremos para a Tua palavra. Pai, por favor, fale conosco, porque essa é a fonte pura que sacia, ó Pai, a nossa sede, que supre o nosso interior. Nós estamos aqui para isso. É assim que nós oramos e te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nesses últimos domingos, desde abril, nós separamos esse assunto para conversar, esse assunto que nós finalizamos hoje, esse tema e série chamada Ao Redor de Nós. A gente tem se dedicado em pensar sobre esse contexto de quem está próximo a nós, ao nosso lado, pertinho da gente. E a gente tem pensado isso desde a perspectiva individual da nossa vida cristã que vivemos, rodeado de pessoas, nossos contextos e vidas, mas a gente tem pensado isso como igreja do Senhor também. A importância de pensar quem está próximo a nós, alguns já alcançados e amém, mas sempre pensando naqueles que precisam ser alcançados. Gosto muito de reforçar sobre isso, em lembrar-nos que um dia nós éramos aqueles que não estavam alcançados, mas justamente por servir a Deus, por obedecer a Deus, homens e mulheres foram instrumentos para que hoje a gente participasse da graça do Senhor. Isso foi um grande presente de Deus nas nossas vidas. Então hoje nós somos aqueles que estão com o bastão nas mãos, bastão de seguir adiante nesse propósito, nesse papel e compromisso. E hoje nós vamos então, nessa última mensagem, abordagem desse assunto, nós vamos pensar sobre tudo isso um pouquinho mais, olhando para uma realidade, para uma ideia proposta pelo apóstolo Paulo, que ele trata, que ele aborda na sua segunda carta aos Coríntios. Então abra lá sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 2, e nós vamos ler dos versículos 12 ao 17. Sua Bíblia ou celular, 2 Coríntios 2, versículos 12 a 17. Farei uma leitura aqui na nova versão transformadora. Peço que você acompanhe comigo o texto da palavra de Deus. 2 Coríntios 2, versículos de 12 a 17. Paulo falando ali aos irmãos da igreja de Corinto. E ele diz assim: Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa?
Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Hoje nós vamos falar sobre esse conceito que Paulo aborda, sobre sermos perfume de Cristo, essa ideia que ele desenvolve nesse exemplo, que se pauta numa ilustração de algo que era conhecido ali daqueles leitores daquela carta. E nós aproveitaremos essa ideia enquanto pensamos nessa reflexão que temos tido nesses dias sobre pensar os que estão ao redor de nós. Irmãos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, essa que está na Bíblia, ela não foi uma carta fácil para Paulo escrever àqueles irmãos. Porque Paulo tinha objetivos muito distantes dentro de uma mesma escrita que ele estava ali trazendo para aqueles irmãos. A gente deve se lembrar e saber que antes dessa segunda carta houveram outras cartas. A segunda carta aqui é a segunda contida na Bíblia. Mas Paulo tinha trocado algumas comunicações com aqueles irmãos, algumas 2, se não 3 outras comunicações, das quais dessas 2 ou 3, uma delas é a que a gente também tem na nossa Bíblia, a primeira carta. Mas o fato é que Paulo vem aqui então novamente escrever a esses irmãos nessa carta que a gente tem aqui e que a gente vai aproveitar hoje nessa noite. E o fato, meus irmãos, é que Paulo, ele tinha a tratar com esses irmãos a defesa do seu ministério, porque havia ali naquela comunidade, naquela igreja de Corinto, depois da sua passagem, depois da sua estadia por eles, a chegada de alguns que não estavam corretos, não estavam com uma atitude correta ali em meio àquela comunidade. E Paulo tinha que advertir aqueles irmãos sobre andarem conscientemente acerca do seu ministério, acerca do que Paulo já tinha ensinado a eles. Porque estava vindo ali para eles algumas questões que estavam colocando em xeque a própria vida e ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo tinha isso a tratar com eles. Só que por um outro lado, Paulo também tinha que consolar esses irmãos, porque Paulo, numa dessas cartas anteriores, Paulo pegou pesado com os irmãos. E eles estavam sensíveis, e Paulo também tinha que consolar esses irmãos, tinha que dar alento. Então, enquanto Paulo tinha que, por um lado, advertir esses irmãos, Paulo também tinha que dar consolação a esses irmãos, dar um afago, dar uma força a eles. Mas ainda Paulo estava diante de algumas situações complicadas na sua trajetória e caminhada. Alguns planos que Paulo tinha não estavam se concretizando, não estavam dando certo como ele gostaria que eles dessem certo. Um deles, por exemplo, a gente acabou de ler aqui quando falou a partir do versículo 12. Paulo foi para Troade, abriu uma grande oportunidade, uma porta que se abriu para ele, mas ele não pôde seguir aquilo com aquela oportunidade, dada a preocupação que ele tinha por Tito, que era um parceiro, um grande parceiro ministerial de Paulo. Mas além disso, a gente vai ver na própria desenvoltura do capítulo 1 aqui, que Paulo teve que fazer mudanças. E justamente por conta de mudanças de plano que Paulo fez, essa questão de mudar de planos, quando esses planos são conhecidos de outras pessoas, isso não é muito fácil. Alguns julgam até um fracasso, alguns julgam que, puxa, você não planejou bem, de alguma forma você não pensou em todas as coisas, de alguma forma você se preparou, mas foi frustrado no seu plano, e existe essa experiência de planos que não dão certo, uma sensação muito profunda de fracasso em meio a isso. Então Paulo tem que advertir, Paulo tem que consolar, Paulo tem que discorrer sobre essa realidade de planos que não deram certo. Então nós chegamos a essa realidade da qual nós lemos aí a partir do capítulo 12, quando Paulo conta sobre mais esse plano que não se efetuou, se não efetivou para ele, mas aí Paulo vai ilustrar dessa forma que nós lemos aí. E algumas palavras-chave que a gente vai observar aqui, nós vamos perceber Paulo falando assim, Paulo, em meio a essas dificuldades, Paulo agradecendo. Porque vem cá, você concorda comigo que não é muito fácil escrever uma carta como essa que Paulo escreveu, não é verdade? Uma carta em que você tem que puxar a orelha por um lado, mas por outro lado você tem que consolar o camarada, os irmãos lá que estavam em dias difíceis.
Por outro lado, você tem que dar uma leitura plausível, consistente, de que seus planos não deram certo, mas ainda assim, no final das contas, eles dão certo diante de um Deus que está na supervisão de tudo. Paulo tinha coisas muito distantes uma das outras para cobrir aqui. E aí Paulo vai construir esse exemplo. Mas graças a Deus, Paulo agradece. Graças a Deus que em Cristo, Ele nos conduz triunfantemente. Triunfantemente é uma palavra de bom êxito. Triunfantemente é uma palavra de dar certo, de sucesso dentro daquilo que a gente pode pensar. E aí Paulo vem falar sobre essa construção do conhecimento de Cristo que está sendo distribuído por toda parte como doce perfume. É a partir daí que Paulo vai falar sobre esse aroma de Cristo que ele e os demais crentes aqui representados por ele na sua carta, no seu ministério, em outras igrejas, são da parte de Deus, diante de Deus. Um bom perfume que de fato ele é agradável para uns porque ele é salvação, mas ele é duro com outros porque ele é uma perdição. E aí nós vamos precisar, irmãos, entender o que Paulo está tratando aqui de fato. Porque hoje nós lemos essa mensagem aqui, essa mensagem 2000 anos depois, ela é muito diferente em termos de contexto daquilo que a gente vive. O que acontece aqui, irmãos? O que está em questão aqui? Quando um império saía para uma batalha e vencia essa batalha, depois de grandes lutas, de grandes episódios, de grandes entraves, eles venciam essa batalha, acontecia um episódio que era o retorno triunfante para casa. Era isso que acontecia. Sabe aquele gostinho da vitória, aquele gostinho do fomos vencedores, aquele gostinho do sagramos campeões diante desse grande entrave que tivemos? Alguns filmes mostram isso de uma forma muito clara para nós. Então, havia um retorno dos exércitos que vinham marchando triunfantemente, demonstrando a todos os seus espectadores, todos os súditos daquele reino, daquele império, de que eles foram para o campo de batalha, que houveram duras provas, duras situações, mas que ao final de tudo aquilo, houve êxito, houve sucesso, houve um bom alcance de resultado favorável em meio àquela luta percebida. Os romanos experimentavam esse tipo de honraria, esse tipo de celebração, esse tipo de retorno festivo para casa. Enquanto isso era feito, enquanto eles retornavam para casa, eles também adoravam seus deuses. Eles queimavam incensos aromáticos que traziam um perfume àquela celebração. Então eles vinham marchando e a ideia de se queimar incenso era para que aqueles incensos subissem para os seus deuses como uma honraria aos deuses que deram aquela vitória para eles. Mas diante de todo esse percorrer do caminho, dos incensos que se queimavam para os deuses, na verdade quem participava dessa experiência de sentir aquele perfume daqueles incensos queimados eram os presentes. E quem eram os presentes? Os presentes eram os soldados que vinham marchando vitoriosamente. Os presentes eram os generais, aqueles do alto comando que lideraram, que deram comandos vencedores e que fizeram aquela vitória de fato acontecer. Os presentes eram os súditos do reino que estavam ali celebrando uma grande vitória, um grande êxito. Então, o sentir daquele aroma para eles era algo maravilhoso, profundo em se deparar, em pensar assim: uau, essa experiência toda que sentimos, esse perfume é um perfume de vitória. Porque afinal de contas nós fomos para lá lutar, mas nós fomos campeões. Nós vencemos diante de tudo aquilo que enfrentamos. Mas em meio a esse mesmo grande público, você tinha aqueles que voltavam escravos. Feitos escravos porque eles foram vencidos. Eles eram um lado oponente, um lado que instou contra o reino, mas foram vencidos. Eles não morreram no campo de batalha, mas eles estavam voltando ou para serem escravos, ou eles estavam voltando para serem mortos, para serem executados, para encontrarem-se com a morte.
Então, ao mesmo tempo que havia um grande contingente de pessoas sentindo aquelas essências, a essência da vitória, o cheiro, o bom perfume, afinal de contas, da consagração, daquele bom êxito que aconteceu, outros estavam no mesmo contexto geográfico, na mesma reunião, na mesma situação, sentindo aquele mesmo cheiro, e aquele cheiro poderia sim se tornar insuportável, porque era um cheiro de morte. Porque era o cheiro da derrota, porque aquele cheiro que era vitória para os outros, para eles, era um cheiro da grande decepção de uma vitória da qual eles não puderam alcançar, que não foi da parte deles. Então, Paulo usa essa ilustração de algo que acontecia no universo comum, ali daqueles que estavam recebendo essa carta, para ilustrar acerca do que a mensagem do Evangelho, a vida no ministério pelo Evangelho, na verdade é. Porque Paulo, ele é o ministro, ele é o servo de Jesus Cristo. Jesus Cristo que disse que nesse mundo é um mundo de aflições, um mundo de dificuldades. Mas o próprio Jesus disse: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo é aquele que vem trazer duras informações, advertências, Paulo vem trazer consolação, mas Paulo também vem defender alguns fracassos humanos de planos que ele tinha que não estavam dando certo. E aí Paulo traz essa ilustração aqui que nós vimos, ele vai agradecer a Deus, ele vai dizer assim: graças a Deus que em Cristo sempre nós somos conduzidos de uma forma triunfante. Paulo ele quer dizer assim: existe algo pelo qual nós lutamos, existe o Evangelho ao qual defendemos, e em meio a essa caminhada, sim, alguns planos não se concretizam, em meio a essa caminhada, nem tudo sai como esperamos, nessa caminhada, em alguns contextos, a gente precisa se ajudar, porque às vezes alguns começam a se perder no percurso, e é por isso que eu tenho que vir trazer uma carta para vocês, para adverti-los. Nessa trajetória, muitas vezes, é um trajeto triunfante do qual eu tenho que consolar vocês, porque eu escrevi uma carta anterior, do qual eu falei coisas que vocês precisavam ouvir, mas coisas que doeram no final das contas. Mas no final de tudo, lembrem-se, é Paulo dizendo: graças a Deus que em Cristo, Ele nos conduz de uma forma triunfante. Porque agora, por nosso meio, por intermédio da gente, Deus, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Paulo está dizendo assim: apesar das circunstâncias humanas não se demonstrarem favoravelmente o tempo todo, essa é uma trajetória de triunfo. E Deus está fazendo por nosso intermédio, pelo intermédio do nosso marchar, o conhecimento de Cristo espalhar. A grande vitória, o grande triunfo tem a ver com a progressão do Evangelho, com o avanço do Evangelho, com a mensagem de Cristo, o conhecimento de Cristo. E o conhecimento de Cristo está avançando. Às vezes, planos humanos não dão certo, mas o conhecimento de Cristo está avançando. Nem sempre são dias de carinhos, tem dias que a gente vai ter palavras severas para, em amor, cuidar de vocês, mas o conhecimento de Cristo está avançando. Em tantas circunstâncias difíceis dessa vida, em muitos momentos a gente precisa de consolação, e muito embora o precisar de consolação tenha a ver com o contexto de sofrimento, é um sofrimento em meio ao qual o conhecimento de Cristo está avançando. Então Paulo vai dizer: em meio ao ministério que experimentamos, em meio à anunciação da palavra de Deus que nós divulgamos, em meio ao espalhar do conhecimento de Cristo, somos triunfantes, e da parte de Deus, em todo lugar para o qual nós vamos, nós somos da parte de Deus como um doce perfume. Ele fala: somos um aroma de Cristo que se eleva até Deus. Assim como aqueles incensos eles eram destinados aos deuses pretensamente, na construção dos romanos, nós somos o aroma que se eleva até Deus, e um Deus vivo. A nossa vida, o nosso ministério, o pregar do Evangelho, quer com planos executados ou não, quer em meio às palavras que são ditas, em meio às consolações, em tudo que é feito, nós somos aroma
Cristo, que se eleva até Deus. Mas aí Paulo vai dizer, mas a bem da verdade que a gente tem que prestar atenção, a gente precisa perceber, é que esse mesmo conhecimento de Deus que é distribuído, que é levado, que é ofertado a Deus, ele tem diferentes percepções para pessoas diferentes no mesmo contexto. Para alguns vai ser uma mensagem de salvação, para alguns vai ser uma mensagem bem recebida, bem acolhida, porque são pessoas que estão sedentas do conhecimento de Deus, são pessoas que precisam da mensagem, são pessoas que estão carentes de Deus, e para elas que estão carentes de Deus, ao se deparar com a mensagem do conhecimento de Deus sendo apresentadas, se apresenta a elas a esperança, e essa vida de vocês, perfumando Cristo, levando a mensagem do conhecimento de Jesus a elas, será um cheiro maravilhoso. Condução triunfante do Senhor diante da vida de Paulo e daqueles irmãos. Paulo estava escrevendo aquela carta, tendo essas coisas em mente. Da mesma maneira em que essa mensagem, esse ministério eram vividos por ele de uma forma muito clara, da parte de Deus, com as suas lutas, com seus episódios. Afinal de contas, como a gente vinha dizendo, nem tudo saía exatamente como Paulo planejava, e assim é a vida, não é? Coisas surpresas acontecem, coisas que a gente não espera, coisas que a gente não imagina acabam acontecendo, nos surpreendem. Nem tudo acontece da forma com a qual a gente idealiza. Às vezes precisamos de tanto cuidado que são advertências, cuidados que são de palavras duras que a gente precisa ouvir, em outros momentos de consolação. Em tantas circunstâncias nós somos visitados por tantas questões, mas em meio a isso Paulo reconhece que diante de Deus, ele e aqueles crentes, eles são o aroma de Cristo representado. O aroma de Cristo que nem sempre é percebido, é experimentado da mesma forma para com todos. Como a gente vinha dizendo aqui, pessoas carentes, sedentos de Deus, estão então diante de uma caminhada, precisando de Deus, mas às vezes elas nem têm a real compreensão do que exatamente elas precisam. Elas carecem de Deus, mas isso nem é algo tão compreensível e claro nas suas mentes. Mas chega um momento em que, ao se deparar com o conhecimento de Cristo apresentado, aquele aroma proposto do conhecimento de um amor de Deus revelado em Cristo, isso vem para a salvação. E aquele aroma de Cristo que se dá na vida, no ministério de crentes que são fiéis, chega como um cheiro doce, suave e maravilhoso, por um lado. Mas por outro lado, existem sim aqueles que mesmo sentindo o mesmo perfume, mesmo sentindo a mesma mensagem, não estão com os corações quebrantados em busca e na carência de Deus. E ao sentir do mesmo perfume, aquele mesmo perfume não tem o mesmo efeito que haveria de ter na vida daqueles outros. Se torna um cheiro de perdição, um cheiro de morte, um cheiro de repulsa, um cheiro indesejado, um aroma indesejado, porque são pessoas que, ao se depararem com o conhecimento de Cristo apresentado, revelado a elas, se trata de algo que elas não querem. Se trata de algo do qual elas não desejam, elas não estão em busca daquilo, elas não estão carentes por aquilo, e justamente por não estarem, elas não se colocam numa situação de serem, de fato, contempladas por aquele perfume. E isso é algo muito real, irmãos, nessa experiência que nós entendemos, que é a experiência da fragrância, do perfume, não é verdade? Quantas vezes nós estamos diante de um perfume e vão haver aqueles que amam aquele perfume, se encantam com aquele perfume, sentem aquele cheiro e se sentem atraídas e convidadas por aquele perfume.
Mas outras pessoas de um outro lado vão sentir o mesmo perfume e vão falar assim: não é um perfume que eu compraria, não é um perfume que eu adquiriria para mim, não é algo que eu quero, que eu buscaria para mim. E diante disso, um mesmo perfume, ele pode ser tão desejado por alguns, mas tão repulsivos para outros. Então é em vista disso que Paulo está falando aqui nesse texto, quando ele ilustra nessa construção que ele fala aqui. A mesma essência, mas recebido de formas diferentes. E nessa ilustração da qual ele contextualiza os fiéis, os crentes, aqueles que são da parte de Deus, ele vai dizer: existem aqueles que estão na carência, na expectativa desse conhecimento do Cristo revelado. Mas existem aqueles outros que de fato não querem, que se trancam, que se fecham para isso, e essa é uma realidade que não pode ser negada. Então Paulo ele usa todo esse exemplo para dizer: olha, existe sim uma condução triunfante da parte de Deus, mesmo em meio a coisas distantes, a coisas dificultosas, a propostas de uma certa forma até divergentes. Porque o que está em questão e diz respeito ao triunfo dessa caminhada, dessa jornada aqui, tem a ver exatamente com o conhecimento de Cristo sendo revelado. É essa a ideia de Paulo, defendida por ele aqui. Paulo vai dizer: em todo momento, a mensagem de Deus, o conhecimento de Cristo está sendo espalhado. E esse é o propósito original pretendido por Deus. Da parte de Deus, no grande plano de Deus, na história da redenção efetivada em Cristo, da qual agora nós somos anunciadores, o plano de Deus é: a mensagem está sendo anunciada, o conhecimento de Cristo está sendo espalhado, e isso é triunfante. Existe triunfo nisso, porque esse é o grande plano de Deus. Ainda que planos humanos do próprio apóstolo Paulo, ele dizendo talvez, ainda que os meus próprios planos eles não correspondam em acontecer, todos eles, mas o grande plano de Deus está acontecendo, e é um plano triunfante, é uma marcha de vitória, de êxito. E Paulo, ele diz, em meio a essa vitória celebrada do plano de Deus sendo efetivado, nós perfumamos Cristo, nós trazemos Cristo àqueles que estão aí para experimentar esse aroma. Alguns vão sentir esse aroma de Cristo anunciado, de Cristo sendo levado, o conhecimento de Cristo sendo apresentados, e vão falar assim: era exatamente o que eu procurava, era exatamente o que eu precisava. Esse perfume era algo do qual eu precisava e nem sabia que de fato precisava, estava em busca e nem sabia que de fato eu desejava por esse perfume, e vão abraçar essa mensagem de conhecer o Salvador, o Messias, e vão trazer para suas vidas, vão se apropriar desse perfume, tal qual acontece com tantos de nós, não é verdade? Quantas vezes você pura e simplesmente estava trafegando em algum lugar, em algum contexto, circulando numa calçada, num contexto qualquer, você simplesmente tinha tantas coisas em vistas, tantas coisas em mente, e numa dada circunstância você sentiu um perfume, e você gostou, aqueles que usam mais perfume, certo? E houve alguém então que disse assim: eu preciso desse perfume, eu quero usar esse perfume, eu nem sei o nome desse perfume, eu nem sei construir e identificar quais foram os elementos, quais foram as fragrâncias misturadas que tornaram esse perfume, mas ele é agradável para mim, ele é tão agradável que eu vou procurar a pessoa, eu quero saber o nome desse perfume, eu quero conhecer onde vende, eu quero saber onde esse perfume está, porque eu quero me apropriar desse perfume para que ele esteja em mim, porque ele é muito agradável para mim. Quantas vezes isso já aconteceu conosco, ou com tantos que nós conhecemos, não é verdade? Mas quantas vezes também você estava trafegando numa dada calçada e passou alguém ali muito perfumado, e de alguma certa maneira aquela pessoa estava perfumada com aquele perfume porque ela gosta daquele perfume. Mas você passou ao lado daquela pessoa, você sentiu aquele perfume e você falou assim:
era o último perfume que eu compraria, ou talvez eu não usaria nenhum perfume, mas eu jamais adotaria esse perfume para mim, porque eu não gosto. Aquele perfume que você aperta o passo para deixar aquele perfume para trás. O mesmo perfume que é tão desejado por alguém e o mesmo perfume que é repudiado por outras pessoas. Paulo ilustra tudo isso acerca do conhecimento de Deus, e Paulo fala: nós marchamos triunfantemente porque a mensagem de Deus está sendo anunciada, o conhecimento de Cristo está de fato acontecendo, está sendo espalhado, e há triunfo, há êxito, há sucesso. Isso está acontecendo por todo lugar, e é por isso que Paulo dá graças a Deus. Mas por um outro lado, Paulo reconhece que em meio a esse êxito, eles são um perfume que às vezes vão ser bem recebidos, ou às vezes vão ser repudiados por outras pessoas. Irmãos, nós então trazemos essa mensagem aqui para um espectro prático, para uma aplicação imediata que diga respeito às nossas vidas. Nós precisamos de fato pensar que enquanto igreja que somos, e igreja eu menciono aqui o nosso coletivo, ou quanto filhos da fé em Cristo que somos no aspecto individual, a nossa marcha ela é uma marcha triunfante. A nossa marcha é uma caminhada de sucesso. Ela é uma caminhada que vai na boa direção de alguém que traz uma vitória para divulgar a outras pessoas. Essa é a nossa caminhada. Nós devemos nos ver nessa mesma situação da qual Paulo retrata aqui. Eu quero chamar a tua atenção em destacar que não tem a ver em pensar que tudo está dando certo conforme os nossos planos e articulações humanas. Não, não estão. Nem sempre dá tudo certo. Nem tudo acontece como a gente gostaria, desejaria ou teria por intento. Não, nem tudo se dá dessa forma, não. Isso é fato. Mas aquilo que nós fomos chamados a viver está acontecendo pelo governo todo-poderoso de Deus. De fato, está acontecendo. Como crentes, como igreja, nós precisamos nos apropriar dessa informação e agradecer por ela, como Paulo agradeceu. Nem tudo está fazendo sentido o tempo todo. Nem tudo está muito perfeito na construção toda daquilo que está acontecendo, entre os muitos detalhes dos quais nós planejamos. Mas é uma vitória de êxito porque nós alcançamos a salvação em Cristo em algum momento das nossas vidas e caminhamos para a vida eterna. E nesse intercurso nós vamos viver perfumando pelo mundo o perfume de Cristo. Coisas vão dar certo, outras não vão dar certas. Algumas coisas vão fazer sentido, vão ter começo, meio e fim. Algumas outras vão apenas começar e vão parar em dado momento do caminho. Mas o grande propósito, a grande chamada, nós devemos ter consciência que essa chamada da anunciação do conhecimento de Cristo pelo mundo, essa é a vida do discípulo, essa é a missão da igreja local, essa é a missão geral coletiva de uma igreja, de muitos que se reúnem para buscar ao Senhor. Esse é um propósito de vida de alguém que se encontrou com Cristo, com o seu dono, com o seu Senhor, como seu proprietário. E essa é uma caminhada triunfal, de êxito, de sucesso. Estamos caminhando para os alvos humanos? Não, não estamos caminhando para os alvos humanos. Estamos caminhando mediante as circunstâncias humanas? Não, não estamos. Estamos caminhando para a eternidade. Estamos caminhando para a presença de Deus. Estamos caminhando para um dia estar diante do trono de Deus e ali na presença dele celebrar o marco final dessa trajetória triunfante da qual levamos e vivemos em anunciar o conhecimento de Cristo. É algo que tem a ver com o espectro futuro, mas que já acontece aqui no decorrer da nossa caminhada. Está em vigência e nós precisamos nos ver tal qual Paulo se via, apesar de tantos fatores e questões, Paulo se via nessa caminhada triunfante e nós precisamos nos ver também. E nós precisamos nos ver tal qual Paulo se via, não somente a ele, mas aqueles crentes também. Precisamos entender em ser o perfume de Cristo. Precisamos perfumar Jesus pelo mundo. Precisamos levar Jesus para aqueles que estão ao redor de nós. Porque aqueles que já conhecem Jesus, aqueles que já sentiram esse aroma e já se apropriaram dele,
quando sentem o perfume de Cristo, esse é um momento de reafirmação de um perfume que eles tanto se identificaram, que eles tanto se apropriaram e trouxeram para suas vidas e disseram: eu gosto tanto desse perfume que ele é o meu perfume em definitivo, eu vou usá-lo por todos os dias, porque ele me agrada, porque me faz bem querer exalar esse cheiro, ele é um cheiro agradável e por onde eu for, eu vou apresentar esse perfume. Um perfume que não tem a ver comigo, mas tem a ver com Cristo, porque é esse o grande perfume do qual nós apresentamos para o mundo, o conhecimento de um Cristo que impacta, marca, transforma as nossas vidas. E isso é algo do qual deve estar para as nossas vidas e caminhada. Enquanto marchamos triunfantemente para um dia estar diante de Deus, em meio a essa caminhada de êxito, nós vamos perfumando pelo mundo e temos a oportunidade de mostrar esse doce perfume, vivendo Cristo nas nossas próprias vidas. Alguns vão chegar perto de nós, vão observar nossas atitudes, vão observar a nossa fala, vão perceber a nossa mentalidade e vão simpatizar com isso. Não porque elas simpatizaram com você, mas porque elas gostaram do perfume que você trazia junto a você, o perfume de Jesus Cristo. Irmãos, há uma série de pessoas, há uma série de vidas carentes, desejosas por experimentarem esse perfume. E algo que a gente precisa entender e perceber é que nós somos aqueles que um dia fomos contagiados por esse aroma, por essa essência e trouxemos ele para a nossa vida. Mas a grande questão é: nós usamos e abusamos desse perfume, ou de alguma forma ele está retido lá no nosso guarda-roupa e às vezes a gente dá alguma leve borrifada. Por onde quer que a gente vá, por onde quer que a gente circule, nós somos vidas que estão exalando aquilo que Cristo fez nas nossas vidas como algo agradável diante de Deus e dos homens. Ou de alguma forma nós sabemos que há um perfume bom, há um perfume marcante, há um perfume muito interessante que eu conheço, mas algo do qual está limitado à minha condição, à minha caminhada de uma forma muito pontual, muito restrita. Eu trago isso como uma aplicação para nós, porque quantos de nós já conhecemos pessoas que gostam muito de andar perfumadas e gostam de andar perfumadas mesmo, não é verdade? Pessoas que tomam um banho de perfume, não é verdade? Alguns são assim, outros não, é uma característica pessoal. Mas naquilo que Paulo traz como ilustração, nós devemos ser aqueles que vão olhar para esse conhecimento de Cristo, para esse algo transformador do que Cristo é na vida do homem, e nós devemos pensar assim: isso é tão bom que eu só quero levar isso o tempo todo para a minha vida e caminhada, porque me faz bem sentir esse perfume, esse cheiro. Quem se perfuma, meus irmãos, ele não se perfuma só pensando nas ruas, nas calçadas, nos lugares onde ele vai sentir aquele perfume, onde ele vai exibir, exalar aquele perfume. Mas o primeiro alvo de quem se perfuma é ele mesmo, porque ele se veste de um aroma que o agrada muito, então ele é o primeiro alvo de andar perfumado. E quando a pessoa gosta muito de um perfume, aquele perfume estará condicionado a acabar logo, de tanto que ela gosta, ela vai querer usá-lo ao extremo, porque aquilo é algo que é muito agradável a ela. E de uma maneira indireta, assim, ela quer que também outras pessoas participem da experiência maravilhosa de sentir aquele aroma, aquele cheiro. Então nós precisamos pensar o quanto nós estamos encantados com Cristo, esse perfume a ser exalado em nós. A mensagem de Deus, a mensagem do amor de Deus expressa em Cristo um amor que se demonstrou para nós, que se demonstrou para as nossas vidas e depois em nós está para ser apresentado a outras pessoas. Quando conhecemos esse perfume, talvez a gente só viu alguns indícios, alguns traços que nos chamaram muita atenção, mas a gente nem fez ideia de tudo que Cristo era. Mas à medida em que a gente gostou, provou e foi a fundo nesse perfume, a gente tem o experimentado mais e mais, e ele se torna cada vez uma experiência de andar perfumado, de gostar desse perfume, de experimentar esse perfume e apresentar esse perfume por onde quer que se vá. E de igual forma deve ser essa nossa caminhada com Cristo Jesus.
Irmãos, Jesus, ele foi alguém extraordinário no seu tempo. As palavras de Jesus, os vínculos de Jesus, os relacionamentos de Jesus, a forma de Jesus olhar o mundo, a forma de Jesus ensinar as pessoas, a forma de Jesus cuidar das pessoas. O tempo todo Jesus tinha a maior dose possível expressa em alguém, humanamente falando, a maior dose de amor. E o amor, ele é algo muito interessante. O amor, ele é algo muito profundo. E Jesus tinha amor aos montes para dar. Tinha numa medida da qual nós temos dificuldades para experimentar. O amor é algo do qual nós gostamos muito de nos ver alvo dele. O amor é algo do qual a gente aprecia ele, mas às vezes a gente coloca duras restrições para experimentá-lo a fundo. A gente muitas vezes humanamente não quer experimentar o amor como Jesus experimentava o seu tempo todo de vida, não. Mas esse é o momento que nós precisamos pensar se a gente vai sair perfumando por aí o nosso próprio cheiro, ou se a gente vai perfumar aquele perfume que de fato encanta, que de fato agrega, que de fato atrai pessoas. E tem a ver com essa mensagem aqui, essa mensagem de trazer o conhecimento de Cristo para um mundo que precisa de Cristo. Um conhecimento, um perfume agradável de muita gente que ainda não sentiu esse bom cheiro, esse doce perfume, pessoas que precisam desse perfume, mas ainda não estiveram expostos a ele a fundo. E nós precisamos entender a beleza dessa mensagem. Nós somos aqueles que precisamos primeiramente se encantar com esse perfume para vivê-lo da forma mais profunda possível. Isso tem a ver com a nossa vida de cristão, com a nossa vida de fidelidade a Deus, mas isso tem a ver com a nossa vida de comunidade também. Precisamos pensar sobre como as pessoas nos veem. A gente precisa pensar sobre como os nossos vizinhos, quer os da igreja, quer os das nossas vidas, nos enxergam. Eles estão sentindo o perfume de Cristo por meio da sua vida? Eles estão sentindo esse algo agradável do que é ter Jesus na sua vida? Eles estão percebendo o impacto, a transformação, o quão surpreendente e arrebatador é viver vestido desse perfume, desse aroma? Porque essa é uma pergunta que deve calar na nossa mente. Se eles não estão percebendo, meus irmãos, é porque, na verdade, a triste realidade é que talvez tantos não estão usando desse perfume quanto deveriam. E a triste constatação é que talvez tantos não estão usando desse perfume, porque na verdade nem eles se encantaram a fundo com esse perfume do ponto de vista de dizer assim, eu vou usar esse perfume o tempo todo, porque eu quero transpirar esse perfume o tempo todo. Vão haver momentos, dias, circunstâncias do meu percorrer, da minha trajetória em que estarei sozinho, mas ainda que ninguém sinta esse perfume, eu quero que esse perfume esteja para eu sentir, porque ele é bom demais, porque ele é agradável demais, porque ele é arrebatador demais. Eu quero que esse perfume esteja por perto em mim, porque diante de Deus eu tenho a dar graças por esse perfume. É o perfume da história da minha vida, é o perfume da minha salvação em Cristo, de um Deus que se reconciliou comigo na pessoa desse Jesus Cristo. Cristo que me trouxe para perto de Deus para experimentar o amor com Ele, com Deus e com o próximo também, me reconciliou com Ele e com o meu próximo. E esse amor é algo tocante, é algo profundo. E, de alguma certa forma, tantos talvez não estão usando desse perfume porque não estão tão encantados com ele, não se deram a experimentar esse perfume da forma mais profunda possível, de usar tão extremamente, em larga escala dele. Mas como você vai divulgar, vai apresentar um perfume do qual nem você se viu conhecido dele? Esse conhecimento de Cristo, nessa construção do exemplo do qual Paulo coloca, nós devemos pensar que isso tem a ver primeiramente conosco, em pensar o quanto a gente entende, compreende, o quanto o conhecimento de Cristo é tão maravilhoso primeiramente na nossa vida, porque a primeira experiência do perfume é estritamente pessoal com relação a você. Há tantos que não estão perfumando Cristo por aí, porque Cristo não se apresentou como esse aroma, como essa fragrância do qual Ele quer viver o tempo todo. E se você não se encantou com esse perfume, como você vai usar e abusar dele a ponto de apresentar ele para outras pessoas?
Você deve pensar o quanto a sua experiência com esse perfume está de fato para você. Porque aquele que de fato vai à imersão desse perfume, ele vai usar em larga escala, ele vai perfumar por onde quer que ele for, e sendo o perfume de Cristo, sendo esse conhecimento de Deus distribuído, vai ser algo do qual tantos estão carentes. Mas nem todos vão estar tão receptivos assim a esse perfume, isso é um fato, e nós devemos saber disso. Há tantos que vão se deparar com esse perfume e vão rejeitá-lo, não vão desejá-lo, porque de alguma forma aquilo que tem a ver com a construção do que esse perfume é, todo bom perfume ele é construído mediante ingredientes que são combinados, reagidos, articulados, para que em meio a muitas substâncias ele produza um exalar de um cheiro específico, não é? Dado a tudo que tem a ver com esse perfume, tantos vão sentir esse aroma e vão falar, eu não quero, e nós devemos saber disso. Nós devemos saber que muitos vão sentir esse perfume e vão querer se afastar dele, vão querer não ouvi-lo, não participar dele, mas independentemente disso, quanto a nós, nos cabe a experiência pessoal e particular desse perfume, e uma vez que a gente participe dele de uma forma tão profunda, a gente distribua ele por aí. Irmãos, isso é algo que tem a ver com as nossas caminhadas de vida comum. Precisamos pensar isso do ponto de vista de cristãos que somos. O quanto perfumamos Cristo, não pensando exatamente nos outros, mas pensando exatamente em quem somos e como somos. Nós nos encantamos com Cristo de fato? O conhecimento de Cristo, as palavras de Jesus, a vida de ser como Jesus, a vida de internalizar a mentalidade de Jesus, as palavras de Jesus, as atitudes de Jesus, de fato estão presentes nas nossas vidas? Porque o primeiro alvo do perfume é você mesmo, e nós devemos pensar nisso. Na sequência, devemos pensar que o passo adiante de se encantar com o perfume é usar dele ao extremo e apresentá-lo. E isso vai trazer transformação àqueles que estão em busca desse perfume e nem sabem porque ainda não o conheceram. E nas nossas vidas, os nossos dias a dias, os nossos percursos, há tantos que desejam por Jesus, que precisam de Jesus, mas ainda não sentiram o suficiente, ainda não viram de perto, ainda não tomaram uma imersão desse perfume, e nós somos aqueles que devemos trazer perfume por onde quer que a gente vá, mostrando a beleza de quem Jesus é, o quão agradável esse perfume é. E nós trazemos tudo isso quando nós revelamos Jesus, quando nós exalamos Jesus por onde quer que a gente vá. Mas para tudo isso, isso começa em nós, e a partir do momento em que conhecemos esse perfume e nos aprofundamos em experimentá-lo, a gente vai ampliar ele extremamente ao mundo também, competir ele ao mundo para que o mundo participe. E assim cumprir com o nosso papel, de fato, de mostrar desse perfume por onde quer que a gente vá. Isso tem a ver com o nosso trabalho, isso tem a ver por onde a gente circula, isso tem a ver com as pessoas que estão ao nosso redor, tem a ver com o que elas andam percebendo ou não, cheirando ou não, experimentando ou não a respeito do que exalamos ou não. E se exalamos, quanto ao como e quanto exalamos também. Mas isso também tem a ver com a nossa realidade de igreja local. A gente tem refletido nesses dias e seguiremos pensando nesse olhar para fora de dizer assim, nós precisamos ser uma igreja que mostre Jesus a esse lugar. Precisamos mostrar o que é ser uma igreja que se move, dirigida pelo Jesus que é Senhor desse lugar. E para isso nós devemos viver como esse Jesus, o nosso Senhor, Ele é. Nós precisamos mostrar Jesus com as nossas atitudes, com as nossas mobilizações. Às vezes os nossos vizinhos não estarão aqui dentro, aqui participando dos nossos cultos, mas eles observarão o que nós fazemos e como fazemos. Eles observarão o nosso trato com eles. Eles observarão a gente quando a gente estiver estacionando o carro, saindo ou chegando da igreja. Eles observarão como a gente trata as coisas. Eles observarão as nossas atenções com relação a eles que estão por perto, em maior escala, em menor escala, em atos grandiosos ou em gestos aparentemente insignificativos, mas eles nos perceberão. E a grande pergunta é, quando eles nos perceberem, como que eles
nos verão? Eles perceberão o perfume de Cristo expresso nas nossas vidas? Ou eles perceberão simplesmente alguém que não tem o bom perfume de Cristo a apresentar, a cheirar bem por onde quer que vá? A atitude que eles tomarão em vista do que eles sentirem tem a ver com eles. Mas com relação a nós, quer como crentes ou quer como igreja, nos cabe a responsabilidade de sermos o bom perfume de Cristo. Bom perfume de Cristo, enquanto a gente marcha triunfalmente rumo à vitória de Deus, nosso Senhor, na eternidade. Mas temos esse perfume a viver e a experimentar, e nós devemos pensar nessas coisas. Devemos pensar na nossa caminhada de igreja, devemos pensar em quando a gente lida com os nossos vizinhos, devemos pensar sobre como nós nos portamos com relação a eles, se nos importamos ou não nos importamos, se estamos interessados ou não, se eles somente são pessoas que estão perto de nós, ou se eles são um alvo da nossa atenção também. Mas como a gente sempre tem feito aqui, isso não diz respeito só ao coletivo nosso, da nossa igreja, mas diz respeito às nossas vidas particulares também. E nós devemos pensar sobre isso. Nós devemos refletir sobre todas essas coisas. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez e pensar nessas coisas que, pela palavra de Deus, a gente se deparou ao observar e ao pensar, refletir aqui. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Ali em Paulo, ele, escrevendo aqueles irmãos, ele tinha um contexto humanamente difícil, mas uma consciência cristã acertada. Paulo sabia pelo que ele marchava, e é por isso que ele agradeceu ali ao Senhor, e agradeceu por uma caminhada vitoriosa, ainda que diante de certos aspectos humanos, com tantos desafios, com tantas questões a serem lidadas, mas Paulo esteve ali, ó Pai, representando aquilo que ele cria, e é por isso que Paulo ensinou aqueles irmãos, e aquele ensinamento fica para nós também. Dentro da ilustração do que Paulo trouxe, Senhor, nós estamos marchando vitoriosamente, mas o Senhor tem uma missão e um chamado para nós como igreja, o Senhor tem uma missão e um chamado para nós individualmente. A missão de sermos povo teu. E o povo teu é um povo que exala Jesus Cristo. Um povo que traz em si esse doce perfume da transformação que vivemos. Esse doce perfume marcado desse bom cheiro que um dia nós experimentamos e sentimos, e a partir dele se encantamos ao ponto de querer tê-lo como nosso principal aroma, nossa principal fragrância, Pai, nas nossas próprias vidas. Mas nós precisamos pensar, Pai, sobre tantos que às vezes, ó Deus, não têm vivido a profundidade de amar e apreciar esse perfume tão doce e tão maravilhoso. Pessoas que experimentaram esse perfume, mas de alguma forma o alocam, ó Pai, em algum canto da sua vida e não têm vivido ele na livre demanda que devem viver. De usar, de experimentar a fundo, de mostrar a fundo o quanto esse perfume ele é sem igual. E nós nos recobramos dessa consciência, Pai, porque isso cabe a nós, Senhor. Isso tem a ver com as nossas vidas, isso tem a ver conosco individualmente, isso tem a ver com a nossa igreja e comunidade. Pai, o Senhor nos trouxe amor, o Senhor nos amou e nos deu salvação em Cristo Jesus. Uma salvação para todo o que crê. Um dia pessoas creram e foram salvas. E uma vez salvas, elas obedeceram ao teu chamado de levar esse perfume adiante. E então houve um dia que nós sentimos esse perfume, Pai. E ele veio para as nossas vidas e transformou as nossas vidas. Mas tal qual um dia isso aconteceu a nós, nós somos aqueles agora que devemos exalar, Pai, conforme a ilustração do teu apóstolo aqui, Senhor. Nós devemos exalar Cristo para o mundo. Nós devemos exalar por onde quer que a gente vá, Senhor Deus. A gente precisa demonstrar o quanto esse perfume é bom, o quanto de fato ele nos arrebatou e nos quis fazer usá-lo por todo momento de vida. Isso não tem a ver somente aqui quando nos reunimos e experimentamos a comunhão entre a tua igreja reunida, mas isso tem a ver com a nossa vida do dia a dia, da hora em hora que vivemos em cada dia da nossa semana, aqui ou longe daqui, Senhor.
em meio aos santos ou em meio aos perdidos. Fomos chamados para perfumar, para distribuir, Pai, dessa fragrância maravilhosa por onde quer que a gente vá. Senhor Deus, e nós precisamos pensar o quão impactados nós continuamos a ser por esse perfume, o quanto nós somos arrebatados por ele, o quanto nós o abraçamos como ingrediente indispensável da nossa vida, porque o Senhor nos chamou para distribuí-lo livremente por meio dos nossos dias de vida, Senhor Deus. Aonde quer que a gente vá, Senhor Deus, exalar dele para alcançar outros. Mas de uma outra maneira também, Senhor Deus, nós precisamos pensar que, Pai, perfumando, ó Pai, teremos impacto sobre aqueles que estiverem perto de nós. E é por isso que nós nos ocupamos dessa grande responsabilidade, Senhor. Porque temos que mostrar esse bom perfume. O que pessoas farão diante disso, Senhor, cabem a elas. Mas Jesus precisa, Senhor Deus. Ele é esse bom perfume que precisa estar nas nossas vidas e nós precisamos ser chamados a essa atenção. Tal qual a gente abraça e usa com tanto gosto aquilo que nos atrai, aquilo que nos encanta. Nós precisamos entender o quanto Jesus, ó Pai, foi o grande presente, ó Pai, que nos fez vitoriosos de agora para a eternidade, e assim usá-lo por todos os nossos dias, Pai. Que a gente tenha essa consciência, Pai, que a gente use e abuse desse perfume, Pai. Que a gente se encante e se arrebate por ele mais e mais, que a gente busque em todas as nossas manhãs se vestir desse perfume para o nosso dia inteiro. Que a gente entenda o quanto Jesus, ele é tudo para nós e o quanto ele deve estar presente nas nossas vidas, Senhor Deus, porque é o conhecimento de Cristo que de fato, Senhor Deus, traz bom aroma por onde quer que a gente vá, e que a gente abrace essa boa essência, Senhor Deus, que a gente seja marcado e impactado por ela, para impactar a tantos outros mais. Faça isso, Senhor Deus, na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui presentes nessa noite, Pai. Nos leve a um reconcerto a todos que precisam, ó Pai, voltar aos princípios. Aquele dia da salvação, aquele dia da conversão, em que esse perfume se demonstrou tão atraente, tão gostoso. Aquele perfume que nos fez sonhar em usá-lo para todos os dias, Pai. Tantos sentiram isso, ó Pai, mas tantos, ó Pai, depois perderam, ó Pai, esse encanto, esse aroma tão profundo. Faz-nos lembrar, Pai, faz-nos ir a esse dia para que a gente volte, Senhor Deus, essa experiência profunda daquilo que mudou a nossa vida, para que a gente transforme, ó Pai, para que a gente leve, para que a gente exale, onde quer que a gente vá, sobre tudo, sobre todos, daquilo, ó Pai, que temos, ó Pai, a viver, a experimentar, que o perfume de Cristo seja marcante em nossas vidas, que as pessoas respirem, ó Pai, ao nosso lado, e percebam Jesus por perto, porque é dele o perfume. Que Jesus, Pai, seja percebido nas nossas ações, palavras, atitudes, naquilo que a gente se comporta, no exemplo que somos, na influência que exercemos, nos caminhos que adotamos, nas decisões que fazemos para a vida. Que em tudo, ó Pai, o bom perfume de Jesus seja notado e o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Seja assim na vida desses crentes aqui reunidos nessa noite. Seja assim na nossa vida de comunidade, de igreja local, que, Pai, o nosso bairro aqui, Senhor, eu sinta Jesus por perto quando a gente passar a pé ou de carro, quando nossos vizinhos nos verem fazendo, ó Pai, o que fazemos aqui, que eles percebam o algo diferente que é quando Jesus está ali presente, Senhor Deus. Que isso se torne marcante dia após dia, porque o nosso cheiro, ele não tem graça. O bom perfume é de Jesus. Que Jesus esteja demonstrado aqui em nosso meio a cada novo dia, a cada momento. É assim que nós oramos, é assim que nós tudo te pedimos essa noite, mediante a exposição da Tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém.